Para você, internauta do Jornal Quick News, nós estamos novamente aqui, hoje ao vivo em Campinas. Eu estou aqui com a nossa colunista, né? Você já conhece aí do nosso jornal físico, do Quick News físico, e hoje nós vemos aí a dificuldade, porque tem um caso específico em Valinhos, e eu resolvi trazer para você, internauta, que tem dúvida sobre o estupro dentro de casa. Mas como eu não sou especializado nisso, eu trouxe uma pessoa veterana que sabe e que vai falar para você sobre isso. É a nossa colunista Cristiane. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde. Cristiane, então eu gostaria de perguntar para você, uma das perguntas é sobre o estupro. Há vários tipos, mas eu queria que você especificasse, falasse para o internauta esse de dentro de casa. Bem, diferente do estupro urbano, né, que a pessoa é surpreendida na rua e violentada sexualmente, o estupro doméstico ele acontece dentro de casa, não necessariamente com familiar, mas sempre com uma pessoa próxima, com conhecido, um familiar, pai, mãe, pai, irmão, tio, avô, às vezes acontece também pela mãe, por tias, irmãs, ou por conhecidos, né? Um amigo da família, um vizinho próximo, então sempre por uma pessoa muito próxima que tem vínculos, o que torna muito difícil o desligue desse estupro, ou até mesmo a denúncia. Alguns casos nunca são descobertos, as pessoas vêm tratar isso depois de muito tempo, ou acabam convivendo com essa dor pelo medo, pela vergonha de expor. Tá, deixa eu perguntar para você o seguinte, uma dúvida também, eu estou como jornalista, mas também como internauta, como leitor e como curioso de uma das dúvidas. Por exemplo, a atrocidade é cometida. Até quanto tempo se pode denunciar? Até quanto tempo? Isso tem um limite de anos? Depois de um certo tempo já se denunciar não prevalece? O que acontece? Tem? Até 20 anos. Porém, é um tempo muito longo, né? Então, precisam de provas, Claro que, assim, a justiça, ela consegue conduzir isso, ter os devidos cuidados, para que a vítima seja acolhida e seja feita a justiça. Mas a gente precisa pensar em todas as possibilidades. Então, a pessoa que é abusada na infância e 10 anos depois ela resolve denunciar, pode ser que ela não tenha mais contato com o agressor, pode ser que ela não encontre mais. Pode ser que o agressor fale que aquilo foi uma fantasia de criança. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil é de comprovar o abuso. Então, o ideal é que, assim, quando a pessoa se sinta abusada, quando ela consiga falar a respeito, que ela vá buscar ajuda, né? Provavelmente de alguém próximo. Nem sempre a família acolhe. Existem casos que a família mesmo rejeita, não acredita, mães que colocam as filhas que foram abusadas para fora de casa. Então, assim, se ela não consegue ajuda da família, que ela busque na justiça. Uma delegacia próxima, né, um amigo, uma amiga que possa dar as informações necessárias para que ela seja ajudada. Tá, mas hoje, com acesso à internet, ao celular, se acontecer com você, grave e denuncie. Não seja omissa, porque muitas mulheres às vezes têm vergonha de se expor, e isso acontece normalmente, é normal? Sim, acontece normalmente. O abuso, ele traz prejuízos, consequências muito graves para a pessoa, né? Tanto para a mulher quanto para o homem que é abusado. E a pessoa sente normalmente que ela tem alguma culpa. E assim, é um medo meio inconsciente, é uma culpa irracional, inconsciente. Então, ela não sabe necessariamente descrever qual é a culpa dela, mas ela sente que tem culpa. E isso dificulta muito toda a tratativa do problema. Então, o que ela poderia, ela vai denunciar, às vezes, um pai, né? E o pai não é só agressor, muitas vezes é também o cuidador. E ao passo que ele for denunciado, os dois vão sofrer as consequências. Então, o abuso doméstico, ele precisa realmente ser tratado junto com profissionais, para que seja da melhor forma, para que seja dado um andamento onde a pessoa consiga se resolver perante essa situação, que é tão complexa. Mas falando como você disse, é até um pouco difícil, eu acho, para a mulher dar o primeiro passo. Por exemplo, o pai
comete o estupro, que nem esse rapaz aí, se é que eu posso chamar de rapaz, de Valinhos, né? Cometeu o estupro, mas ele convivia com a família. Então, por exemplo, né, na convivência, de repente está a mulher, né, a Márcia, o outro filho, que eles têm um filho junto, então é difícil. Mas se a garota não desse o primeiro passo, como que isso ia se resolver? Pode ser que isso nem fosse se resolver, pode ser que ninguém nem descobrisse, como acontece em muitos casos, né? Inclusive um jornal nos procurou há pouco tempo querendo saber sobre o estupro urbano ou o estupro coletivo. E eles se assustaram quando nós dissemos que a maior parte dos estupros são dentro de casas, né? São com pais, irmãos, tios, conhecidos, amigos da família, cunhados, acontece muito. Então, poderia ser que esse caso nunca fosse descoberto se essa garota não tivesse tido essa coragem, como acontece com muitas por aí. Precisa sim falar para alguém, mas às vezes o familiar que ela tem próximo não é a pessoa de mais confiança. E assim, as consequências que isso pode trazer junto com a culpa que essa pessoa sente, pode impedir essa pessoa de procurar ajuda. Então, eu acho que o que eu aconselharia é que a pessoa procurasse informações, buscasse ONGs, associações, grupos de ajuda, um profissional da área que pudesse dar maiores informações a respeito de abuso, para que ela se munisse, se empoderasse e aí sim pudesse buscar ajuda. Então tá bom, eu estou aqui com a Cristiane, que é colunista do nosso jornal físico também, do jornal Quick News. Mas antes de encerrar a nossa entrevista, eu vou falar para que você, pedir para que você fale um pouquinho desse projeto, onde você também faz parte. Sim. Fala para a gente, para o internauta que está nos vendo nesse momento. Eu, como algumas psicólogas, assistentes sociais e advogadas, nós somos voluntárias no SOS Ação Mulher e Família, que atende mulheres e vítimas de violência, né, sexual, psicológica, física. Nós atendemos a família toda. A mulher, os filhos e o homem também, se ele quiser ajuda, nós atendemos, porque nós acreditamos de verdade que há possibilidade de mudança, né? Quando a pessoa quer e busca, há possibilidade de mudança. Temos algumas famílias que conseguiram reverter o processo de violência e hoje conseguem viver de uma forma mais tranquila, como temos vários outros casos. O SOS, ele dispõe de várias frentes, então nós temos o atendimento psicológico, social e também o atendimento jurídico. Com as crianças, nós temos um programa chamado Recriando, que é onde, através das brincadeiras, né, de atividades lúdicas, nós ajudamos as famílias a reconstruir os vínculos de comunicação. Tá legal então, olha aí, eu estou aqui com a Cristiane, né, psicóloga, e ela também é colunista do jornal Quick News Físico. Quero agradecer a você, Cristiane, por essa entrevista e dizer que nós, do Quick News, estamos muito felizes por você estar presente aí sempre no nosso jornal físico. E eu gostaria de pedir aqui para que você preparasse uma matéria sobre esse caso que nós falamos, sobre o estupro doméstico, para que na próxima edição você já orientasse aí os nossos leitores. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Obrigada. Diretamente para o jornal Quick News, para você, internauta.